Fala rapaziada, passando rapidinho antes do vídeo começar para promover o canal do nosso novo parceiro aí, o Anubis FFL. O cara é gente finíssima, faz muito conteúdo de qualidade. Ele faz as EX do jogo usando times bem diferenciados, tentando ajudar o máximo de gente possível. Também faz live, galera, é um diferencial. Não se esquece de se inscrever no canal do cara não, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo. Fala rapaziada, Pune aqui. Hoje iremos falar sobre a Lost Chapter da Ashe, galera, que estará de volta agora no final da semana. Espero que vocês estejam hypados, né? Porque eu tô, galera. Eu gosto muito da Ashe e com certeza eu vou botar ela no Cristal 60. Bom, antes de a gente começar essa análise, já deixa o like aí, galera, para ajudar o canal. Ajuda mesmo, valeu? E se inscreve aí se não for inscrito. Bora começar essa análise. Bom, vamos relembrar primeiro como é que a Ashe funciona, galera. Ela tem duas skills. A North Swain Glow, que é a primeira, é um hit de Bravery ataque mágico, que dá a Ashe aumento de dano mágico por 5 turnos. Caso a arma 15 CP, né, a passiva da 15 CP dela esteja equipada, ela aumenta ainda mais o dano que essa habilidade causa e ainda inflige uma diminuição de Bravery no inimigo por 4 turnos, pessoal. E dessa vez o buff de ataque mágico ele vai para o time inteiro, não é só para a Ashe, e ainda tem duração aumentada. Isso quando ela está só com a 15 CP ativada, tá pessoal? A passiva. Bom, a segunda skill dela é a Heaven's Wrath. São 10 hits de tipo mágico, só de Bravery da propriedade sagrada, que dá a Ashe um buff de aumento de Max Bravery e aumento de danos físicos. Caso a passiva da 35 CP dela esteja equipada, ela aumenta a potência dessa habilidade e diminui o tempo de ação. Faz com que o turno da Ashe chegue mais rápido, né? E inflige no inimigo uma diminuição de velocidade. E dessa vez o buff de ataque físico é para o time inteiro, pessoal. Isso quando a 35 CP, a passiva, né, a arma, bem dizer, está equipada. Vamos ver agora, galera, o que espera, né, com a Awakening dela. Ou seja, ela está indo para o level 60 de cristais e de level também. A primeira habilidade, né, a primeira passiva. O buff Bullseye aumenta levemente a Max Bravery do time enquanto a Ashe estiver buffada. Esse aumento, pessoal, é de 20% na Max Bravery. É um valor até razoável. A segunda passiva, North Swain Glow Extend, aumenta levemente o dano causado pela skill em 20%. E aumenta levemente o buff de aumento de ataque mágico em 10%. A terceira passiva dela, a Buff Attack and Speed Down, aumenta moderavelmente o ataque e a velocidade do grupo inteiro quando a Ashe está buffada. Essa é importante, porque o aumento de ataque, galera, é 40%. É bastante aumento de ataque. Somando junto com o aumento de buff, né, do ataque, do tipo de elemento... Com o aumento do ataque físico que ela dá na habilidade dela, realmente é um boost bom de ataque para o grupo. A próxima passiva e a última, né, é o Extended Heaven's Wrath. Aumenta levemente a potência da habilidade em 20%, aumenta a potência do buff de aumento de dano físico em 10% e melhora o buff de Max Bravery em 20%. E agora ele distribui para todos do grupo. Antes é só a Ashe recebia esse Max Bravery, agora o grupo inteiro recebe, pessoal. E agora essa habilidade, o mais importante, ela dá um HP no final, pessoal. Então vamos lá. A Ashe ficou muito melhor graças à segunda skill dela, por dar HP agora, né, no final. Lembrando que essa skill ela tem de propriedade sagrada, pessoal. Então para os boss que tem fraqueza sagrada, que grande parte tem, com certeza a Ashe vai brilhar, mano. Ela vai de 0 a 100 bem tranquilamente. Então eu até penso que os artefatos que a gente devia priorizar para ela seria mais Max Bravery do que ataque. Os dois, né, na verdade. E as passivas de buff dela também são bem impressionantes. Ela buffa o ataque, como eu disse, em 40%, isso é bastante. Velocidade e Max Bravery também. E ainda tem essa mecânica, né, do buff que ela aumenta danos físicos e mágicos. Então, de modo geral, eu acho uma personagem bem interessante, tá? Ela é bem sólida. Se você precisa de um dano mágico, ela é uma ótima opção, tá, pessoal? Vamos ver o boss que iremos ver agora nessa Lost Chapter, né? Ele é o Skull Dragon Soul. Esse boss ele tem fraqueza gelo e sagrado, então o Van e a Ashe curtiram esse boss, né? Vai esmigalhar ele. Ele não tem resistência a nenhum tipo de ataque. Tem valor de chase de 40, caso você queira tentar algum chase natural nele, né? Vamos ver agora as habilidades nele, né? Bravery ataque básico, o Lunge, que é um ataque básico de HP, o Dark,
que é um ataque mágico de Bravery, do tipo Trevas, né, de elemento Trevas. Só que essa skill, galera, ela pode ser de um nível maior, tá? Caso, dependendo do level do dinossauro, né, do dragão. Ela pode ser aquele Darker, Darka, ela evolui dependendo do nível do boss. O Group Dark, que é a mesma coisa que o Dark, só que dessa vez em área. O Soul Reverse, essa a gente tem que prestar atenção, porque essa skill faz o boss alternar entre ataques físicos e mágicos. Ele pode atacar tanto com habilidades físicas quanto como mágicas. Após ele trocar para o turno de ataque físico, ele utiliza a skill Soul Cry, que a gente vai ver ele mais pra frente. Depois de trocar para o turno de resistência a danos mágicos, ele se buffa com resistência a ataques do tipo mágico e aumenta a velocidade dele. A próxima skill é a Soul Push, que aumenta a Bravery inicial e a velocidade. Ela funciona juntamente com a skill Soul Reverse, né? Ela adiciona, né? Uma adição a ela. E a Soul Cry, como eu disse antes, ela utiliza a habilidade de Crushing Fang no próximo turno, que é aquela skill, né? Que zera nossa Bravery e dá um hit depois. Com isso, ela cancela a resistência a danos mágicos e aumenta seu próprio ataque. Nos próximos usos dessa skill, aumenta a resistência a dano físico e diminui a resistência a danos mágicos. Então ele fica meio que trocando, né? Quando ele usa essa habilidade, ele aumenta o próprio ataque dele e diminui a resistência a dano mágico. E depois, nos próximos usos, ele vai aumentando o dano físico e diminuindo a resistência a danos mágicos. Então ele meio que, com essa skill, ele prefere usar a parte física e diminui a força dele contra danos mágicos. E a última skill, a Crushing Fang, como eu disse anteriormente, ela zera a nossa Bravery, não importa quanto seja, e dá um Bravery depois. Então ele vai dar break na gente e vai pegar bastante Bravery, a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, pensamento geral desse boss. Temos que prestar atenção nessa troca de resistência dele, tentar deixar alguém que cause break logo após o Crushing Fangs, né? Para evitar ele pegar muita Bravery e acabar matando alguém. Evitar tomar break por ataques básicos à toa. De certo modo, eu acho que esse boss ele não vai ser tão difícil, porque o Van é da sinergia e ele está muito forte agora, galera. A Ashe também vai ficar muito forte, então acho que todos nós vamos conseguir passar dela bem tranquilamente. Até se não tivermos esses personagens, então para isso eu separei algumas sugestões, tá? Os personagens sem sinergia que podem nos ajudar, tá? De DPS, né? Dano bruto, né? A Terra, o Noctis, o Cloud Squall, Tidus e o Onion Knight. Os primeiros vocês imaginam por quê? Eles têm grande DPS e tem a EX que causa muito dano. Agora o Onion Knight é muito bom aqui porque o boss tem fraqueza a gelo, pessoal. E o Onion Knight com o novo Awakening dele, ele dá um HP ataque na skill Blizzard, depois de ter 3 stacks da passiva Sage. E ele também altera o elemento da Bravery ataque dele para elemento gelo, então ele é ótimo aqui. E os debuffers, galera, temos a Lilizette e o Vincent, com foco na Lilizette mais. Suporte, temos a Selfie, que chegou agora pra gente, que é maravilhosa. A Eiko, que tem o Smite, que é a propriedade sagrada, que vai dar muita bravery pra gente. A Yuna, como todos nós sabemos, também é muito boa. O Hope, galera, que ele também é um grande battery agora. Ele ainda aumenta a nossa resistência a dano físico e mágico. E por último a Rain também, que é uma boa opção, que tem cura e o swap turns, né? Outros personagens que também você possa utilizar é o Snow, se você quer tentar uma abordagem mais tanque ou que você gosta do personagem. Ele pode fazer o boss focar só nele, né? Ainda tem o Frost Strike, que é um elemento de gelo, também vai tirar vantagem nisso. E temos o Papalimo também, mas o Papalimo, ele, sem a Awakening dele, ele não está tão viável agora, é só uma opção se você realmente não tiver outro personagem para substituir de DPS, tá? O que eu acho difícil, provavelmente vocês têm algum desses primeiros ali que eu citei. Bom, vamos ver o banner agora, pessoal. Eu não quero levantar minhas esperanças, né? Mas como dizem, a esperança é a última que morre. Vai que a EX do Van vem, né? Mas eu tenho quase certeza que não tem chance disso acontecer. O banner é exatamente igual quando saiu, galera. Vai vir a Ashe, o Van e a Penelo. Ele vem half price, né? Metade do preço, 2.500 gemas. Se você não tem um desses personagens, agora é a hora de tentar a sorte. Vai que vocês conseguem pegar mais 35 CP aí do Van, da Ashe. Vale muito a pena esses personagens agora, pessoal. Eles estão muito fortes. É isso sobre o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve se não for inscrito no canal para mais conteúdo de Dissidia. E é isso. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, galera. Fui!